Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Day Tripper, de Fábio Moon e Gabriel Bá. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 ai. Olá, eu sou o Estranho, estou aqui para trazer mais um Quadrinho ao Quadrado e dessa vez ele é uma repostagem de um podcast antigo que a gente já gravou antes. Em 2015 nós gravamos um podcast spin-off do Ao Quadrado, o Segunda Potência, onde a gente fala sobre, na época, né, falava sobre coisas que não eram mangás. E então, na ocasião, nós falamos sobre Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá, e fez sentido naquela época estar naquele feed, mas desde então surgiu o Quadrinho ao Quadrado e faz todo sentido o Day Tripper estar aqui também. Embora possa existir uma discussão da origem de Day Tripper ter sido na gringa e portanto ele não ser um quadrinho nacional, mas como os autores são nacionais eu acho que faz sentido. Então, pra gente ter aqui também nesse feed Day Tripper, a gente vai repostar o programa de 2015 sobre o quadrinho. Se você já ouviu, você pode pular, mas se você ainda não tinha ouvido, essa é a chance de você ouvir esse programa, beleza? Vamos lá pro programa normal. Está no ar o Segunda Potência com Estranho e o Judeu Ateu. Olá, Estranho, seja bem-vindo ao nono Segunda Potência. Tudo bem com você, cara? Tudo bem com você? Também estou muito bem. Estou bem interessado para ver como é que vai ser esse podcast. Para quem não sabe, Segunda Potência é o spin-off do nosso outro podcast chamado Mangá ao Quadrado. No Mangá ao Quadrado, obviamente, a gente fala de mangás e a gente criou Segunda Potência para poder falar de outras mídias. Já falamos de filmes, falamos de... O que mais? A gente falou? Nem sei mais. A gente falou de filmes, de games e De agora games, de quadrinhos. E agora a gente tá falando do quadrinho. Por acaso a gente tá fazendo em trilogias e vamos falar de quadrinho mais uma vez aqui nessa trilogia de quadrinhos. E encerrar com essa história de trilogias logo após? Sim, acho que não vai ter essa, mas foi tipo puramente coincidência até agora, né? Foi. Mas daqui pra frente a gente vai evitar essa coincidência. Porque parece que tá forçando mesmo. E vamos falar de um quadrinho, cara. Vamos falar de um quadrinho nacional? É nacional. Artistas nacionais, quadrinho americano. Artistas nacionais e quadrinho americano. Vamos falar de Day Tripper, do Fábio Moon e Gabriel Bá, cara. Lançado pela DC, pelo selo Vertigo, né? Exatamente, e no Brasil pela Panini. Ganhou o prêmio Eisner de Best Limited Series. Isso. E outros prêmios também, né? Outros prêmios. Que a gente não conhece tanto, como Harvey Award e Eagle Award. Ok, Eagle Award. Que bom. Parabéns pro Day Tripper, né? Ganhou esses prêmios todos. A gente veio aqui falar, dar uma analisada, conversar sobre e ver o que a gente conclui, né? Se a gente gosta ou não. Exatamente. Vamos fazer num formato de... Normalmente a gente tenta fazer assim, começa falando mais de uma forma ampla, geral, sobre a história, os personagens, desenho, etc. E depois entramos em spoilers e aí avisamos as pessoas que não leram para saírem do podcast e irem ler para poderem retornar e ouvir a parte com spoilers. Maravilha. E também acho que dá para falar bastante sobre essa obra sem entrar em spoilers, né? Imagino eu, pelo menos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas quem não leu, vai ler mesmo assim, cara. Até antes de começar, você recomendaria para as pessoas lerem The Tripper? Sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Eu também recomendo, é uma boa obra e a gente vai conversar aqui sobre ela. Day Tripper, cara, você conheceu onde? Day Tripper eu conheci quando saiu no Brasil e a galera foi à loucura. Todos os blogs e sites fazendo reviews a dar com pau e elogiando pra caramba. Falei, bom, tenho que ler isso daí, né? Tá todo mundo falando. E foi nessa época que eu comprei o volume de capa dura. Até tá meio com algumas marquinhas aqui na capa que eu percebi agora que eu fui reler. Tô meio chateado com isso, inclusive. Mas eu tenho desde então. Faz o quê? Alguns anos. Quando que saiu? Saiu em 2011 nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil deve ter sido 2012, talvez. Já tem um ano aí. Tem uns anos aí já, inclusive. Ok. 4 anos, pô, não é um ano aí. A minha edição tá
novinha aqui, porque eu comprei essa semana. Li Day Tripper essa semana, aliás. Olha aí. E... Apesar de ter sido recomendado há muito tempo atrás. Pois é, essa história já vem há muito tempo, porque nos primeiros episódios desse podcast, que já tem mais de 3 anos, né? No outro podcast, na verdade, né? Mangá ao Quadrado. Tá certo. Outro podcast nosso, Mangá ao Quadrado. É que tá tudo em casa aqui, parece a mesma coisa. Aqui já tem mais de 3 anos, o senhor Leonardo Kitsune recomendou Day Tripper. E eu falei, nossa, parece muito legal, eu vou ler. Passaram uns 3 anos, não li ainda. Leu agora. Queríamos falar sobre um quadrinho, e aí eu lembrei de Day Tripper, e falei, deixa eu aproveitar essa chance pra poder ler, e foi uma grata surpresa pra mim. Vamos conversar então um pouco sobre a obra, cara. Day Tripper conta a história do Brás, né? Qual era o nome completo dele? Aí você me pegou. Brás alguma coisa Domingos. Isso. Brás de Oliva Domingos. Brás de Oliva Domingos. A gente começa a história com ele, a gente sabe que ele é um escritor e que ele tem algum tipo de ressentimento com o pai, talvez, ele é casado, e ele... O grande tema inicial é que ele não entende a vida, sabe? Ele não sabe o que ele quer da vida ou por que ele tá vivendo a vida do jeito que ele tá vivendo, sabe? Vive a vida sem sonho, sem motivo, né? Bem tangencialmente mais ou menos, né? Ele tem sonho e ele não tá conseguindo levar adiante esse sonho, né? Ele escreve obituários pro jornal, enquanto o pai dele é um escritor renomado, ele que queria seguir carreira escrevendo também, né? Tentou ser jornalista, acabou indo parar nos obituários e tá trabalhando com isso meio a contragosto, enquanto tenta tirar do papel um livro que ele sempre quis escrever, mas ele não consegue colocar, não consegue escrever, não tem inspiração, se sente meio desmotivado. Porque o pai dele foi um grande escritor, né? Numa dessa, ele tem que ir no evento do pai, passa num bar pra comprar um cigarro, aparece um ladrão, o ladrão assassina o dono do bar e logo em seguida assassina ele. Certo. E aí acaba o primeiro capítulo da história, né? Não é um spoiler, tá? Eu não contei a história inteira aqui. E nesse que ele mata, a história volta e vai contando a vida dele aos poucos, né? Outros momentos da vida dele. Na verdade, acaba sendo bem mais complexo que isso, né? Mas aí acho que já é spoiler, né? Realmente... isso tornaria spoiler. Caraca, eu achei que ia ser fácil, mas não é fácil falar tão extensivamente sem spoiler, realmente. Me diz aí o que você acha sobre a arte, de um ponto de vista mais estético. Você gosta da arte de Day Tripper? Os gêmeos, né, o Fábio Moon e o Gabriel Bá, eles tiveram até que... Não tiveram, assim, tantos trabalhos populares aí, de conhecimento amplo popular, né? Quem gosta bastante de quadrinho conhece os trabalhos dele. Eu, particularmente, eu só sei que existe o Umbrella Academy, que eu nunca li. Eu sei que é escrito por um carinha lá do My Chemical Romance. Sim, sei. Que é desenhado por um deles. E eu lembro que eles tinham um fanzine aqui que chamava 10 Pãezinhos, que eu nunca li também. Também não. Eu li um pequeno one shot que eles fizeram pra Firefly, a série de TV Firefly, que teve o filme Serenity. Eles tiveram alguns quadrinhos e um dos quadrinhos, um one shotzinho, foi desenhado por um deles. Eu gostei. E tenho 2 irmãos que saiu recentemente que eu também li e gostei. Todos eles compartilham esse mesmo estilão de arte, pelo menos esses que eu vi, esse estilão de arte do Day Tripper, né? Alguns, no caso, 2 irmãos é preto e branco, aqui é colorido e não é colorido por eles, né? Colorido por outro cara. Não sabia disso, não. Eu acho que ele tem... A arte dos gêmeos aqui em Day Tripper, ela tem uma... Eu não sei exatamente qual é o adjetivo que eu daria, mas ao mesmo tempo que ela não é realista, né? Ela obviamente é um desenho, ela é obviamente... Até às vezes caricatural em algumas situações, em algumas expressões e tal. Ainda assim, ele simula o realismo muito bem. Ele não parece realista, mas ao mesmo tempo ele simula o realismo muito bem, né? Na própria lógica de proporções e de estruturas corpóreas e de pessoas e de lugares, ele simula muito bem o realismo e que convence a gente que esses personagens são reais de fato, né? Concordo. Eu acho que eu não conseguiria expressar tão bem, mas é isso aí, cara. A arte não é realista no detalhe, né? Mas ela é realista em conseguir te convencer de que aquilo é real, né? Por mais óbvio que isso pareça. Mas eu acho que tá realmente... Apesar de falar que a arte não é detalhista, essa sensação vem dos detalhes da obra, né? Então, por exemplo, eu acho o cenário
riquíssimo. Uhum. Sei lá, o cara tá na padaria, mas o cenário, tipo, é uma padaria de verdade, sabe, cara? Você vê que é uma padaria de esquina, porque tem lá 2 caras na bancada, um tá limpando o copo, tem 2 pessoas conversando no fundo, e aí tem umas stands lá com salgadinhos do lado. Eu acho o cenário bem rico e, tipo, consegue passar a sensação de mundo real, sabe? Sim, justamente, né? Eles trabalham bastante o cenário em praticamente todos os quadrinhos, né? Não tem aquela coisa de dar um close no rosto e o cenário do fundo desaparecer. Não, né? O cenário sempre tá lá, inclusive quando tem o close no rosto. Então, ou quando o foco não é necessariamente o cenário, ainda assim o cenário tá lá pra representar um lugar, né? Porque os personagens estão num lugar e é importante estabelecer locais e esse tipo de coisa pra história, principalmente por ele querer dar essa cara de Brasil, né? Ao mesmo tempo que é uma história feita pros Estados Unidos, ele tem essa cara brasileira, principalmente nos lugares, justamente, né? Os lugares você sente como lugares brasileiros, sabe? Tipo, pô, esse aqui é um bar que tem em qualquer cidade, sabe? Tipo, esse é um café. Esse eu sei que é uma cidade turística brasileira, esse tipo de coisa. Essa é a padaria brasileira, esse é o avião, menciona bastante ocasiões de grande impacto nacional, né? Pelo menos uma no caso, né? Do acidente da TAM. É bastante aconchedora, pelo menos pra gente nesse aspecto nacional. E bastante real nas expressões do personagem, eu achei, viu? Sim. Não tinha preguiça nenhuma em tentar trabalhar várias expressões diferentes pras pessoas, sabe? Todas as expressões, elas têm bastante sentimento, né? Você vê que não é uma expressão plástica, é uma expressão orgânica mesmo, né? Muito se fala que esse é um quadrinho que trabalha bem o silêncio, né? Eu li bastante isso por aí. E eu concordo, viu? Tem muita fala, mas muito se vê pelo que os personagens estão passando pelo olhar, ou pelo canto da boca, sabe? Esse tipo de coisa, pelo movimento das mãos. Eu acho que essa sensação de realidade da obra é passada muito por esses detalhes, sim. E um aspecto dos personagens, do desenho dos personagens que eu gosto bastante, que eles repetem, pelo menos eu lembro claramente em Dois Irmãos em ver essa arte similar, que ele tem, quando aproxima-se do personagem, ele tem essa cara mais realista. Mas quando tá mais distante, que eles desenham só um olhinho, que são 2 pontos, né, a arte de Dois Irmãos é mais voltada pra essa mesma fisionomia, de 2 pontinhos só e rosto e tal. E eu acho que é muito expressivo, mesmo não tendo quase nada ali, sabe? Tipo, tem os olhos, aí eles desenham um nariz, alguma marca de rosto que a pessoa possivelmente tem, a boca e só, sabe? Tipo, não tem expressões e rugas e textura, não, é simples, mas ao mesmo tempo transmite as sensações necessárias. Às vezes até pela composição da cena e pelo movimento do corpo, né, e tal. Sim, eles não se apegam 100% aos rostos pra demonstrar os sentimentos, né, o sentimento tá na postura física, o sentimento tá no ambiente, o sentimento tá no que a pessoa tá fazendo. Eu acho que nesse sentido o sentimento a arte complementa bem esse coração da obra. Continuando sobre a arte, eu acho que vai ser difícil, não sei se a gente vai elogiar. Eu tenho algumas coisas massas pra falar também, tá? Só pra constar. Mas, continuando os elogios aqui, eu gostei muito mesmo da quadrinização. É muito original. Não original, não, talvez não, porque tipo, não tem nenhuma experimentação mega diferente. Mas muito dinâmico e muito criativo, sabe? Não tem preguiça de, tipo, colocar quadros pequenos, quadros grandes, quadros sobrepostos em cima de uma outra cena, sabe? Muito fluido de ler, muito rápido. É uma leitura muito rápida, né? No final das contas. É uma leitura bem fácil mesmo, né? Eu diria que é porque os quadros eles são justamente... Todos são quadros significativos, né? Não há aquela tentativa de forçar um sentimento com quadros a mais, sabe? Os sentimentos que eles querem passar estão certinho na quantidade de quadros necessária para isso. Da mesma forma, quando precisa se avançar um diálogo, sempre tá modificando nos quadrinhos, sabe? Tipo, não é um quadro gigantesco com um balão aqui, balão ali, balão aqui, balão ali, balão aqui, balão ali. É mais... Normalmente tem o quê? Uns 2, 3 balões, quando tem um diálogo, 2, 3 balões por página, e aí muda de posição, sabe? De página não, né? De quadrinho. E aí vai mudando de posição, mostra um diálogo de outro ângulo, de outra situação. Eu acho que isso acaba dando uma fluidez melhor pra história também, né? É o que você falou, cara. Realmente, cada quadro importa, viu? Nessa história. Acho isso muito honestamente. Não tem
aqueles quadros preguiçosos que tem em tanto quadrinho e mangá por aí, que é só tipo um close barato pra fechar uma estrutura bonita na página, sabe? Sim. Cada importa aqui e consegue ser bem dinâmico, com certeza. E apesar disso, por isso que eu fico meio receoso em falar que o mangá trabalha bem o silêncio. O quadrinho trabalha bem o silêncio. Porque tem muita pouca cena silenciosa. Revendo aqui, os únicos grandes páginas silenciosas que tem aqui são pra pra demonstrar passagem de tempo, sabe? Sim. Tipo, o cara fez uma grande viagem, ficou um bom tempo procurando alguma coisa. Aí tem grandes páginas silenciosas. Mas quase a enorme maioria dos balões tem fala. Ou narração, né? Recordatórios que são com texto, entre aspas, narração. Mas mesmo assim, consegue ser muito rápido e muito gostoso de ler. Então, a arte estava boa, a quadrinização estava excelente. E eu não sei, eu não esperava tanto assim, não. Eu gostei muito de ler essa obra, pelo menos nesse sentido de ser tão rápido e tão fácil, muito acessível, né? Tipo, é um quadrinho que você pode dar pra qualquer pessoa, eu acho. É bem simples de se ler, né? Grandes temáticas você acha que Day Tripper aborda estranho? Grandes temáticas. A primeira resposta óbvia que as pessoas diriam é sobre a morte, mas eu acho que Day Tripper ele dá uma enganada forte sobre isso, né? Porque ele meio que se vende como uma história sobre a morte, né? O cara escreve obituários, o cara morre no primeiro capítulo. Mas ao mesmo tempo a história, na verdade, é sobre a vida, né? A história é sobre todos os momentos que você passa na vida e o que ele pode significar pro futuro ou não. Se ele pode ser ou não um momento definidor da vida ou não sei. A própria história meio que faz um autocomentário sobre isso, né? Várias vezes durante a história as pessoas falam coisas como escrever sobre a morte é fácil, né? Ou a morte é também um participante da vida, né? Sim. Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que é mais uma história sobre a vida mesmo. E, tipo, é claro, a morte é o último capítulo da vida, né? Mas aqui é tratado justamente como um último capítulo mesmo, não, tipo, como uma temática central, né? A morte é só o final, a morte não é o meio. Ele não é exatamente o objetivo, a morte, né? Chegamos até ela, mas ela não é o foco. Mas mesmo assim, uma história sobre a vida, né? Tipo, é bem vago isso. E sendo vago assim, acho que é bem fácil acabar caindo, eu não sei, talvez em clichê sobre esse tipo de história. Quando eu li a sinopse, eu não sei, eu achei que ia ser ruim, eu vou falar a verdade, porque eu não gosto do que a maioria das pessoas gostam, porque eu gosto de ser chato e babaca. Eu achei que ia ser mais uma história do tipo, a vida é boa, vale a pena viver, olha como as coisas são bonitas. E é um pouco. Não sei se é, viu? Alguns momentos. Então. Alguns momentos. Bem pouco. Eu sou o primeiro a dizer isso. É bem pouco, é quase nada. É mais sobre. Ele não dá respostas pra nada. Exatamente. É aquela coisa, né? Ele talvez dê pra colocar como um pós-coming of age, né? Porque o coming of age é aquele momento que você tenta decidir a vida. E aqui o Braz, ele já tinha decidido a vida dele, já tava encaminhado, já tava naquele ponto que, tipo, não tem muito o que mudar, sabe? Sua vida já tá encaminhada. Mas ainda assim, tá faltando alguma coisa, quero mudar um pouco, quero tentar seguir um outro caminho, alguma coisa assim. Eu acho que, assim, você pode abordar esse tipo de conflito de uma forma mais nihilista, mais pessimista, e ficar lamentando como a vida é uma merda, e fazer uma história toda psicológica, o quão a vida não presta, e em algum determinado momento falar, não, a vida presta assim. Ou você ser realista, e foi, eu acho, exatamente o que os gêmeos fizeram nessa história aqui, né? Eles têm uma visão realista do que significa isso, sabe? Tipo, é uma merda, você quer melhorar alguma coisa e é difícil, às vezes não tem como, às vezes tem algum problema na vida e parece que não tem solução, e é isso mesmo, é isso, sabe? Não é tipo, não é mágico, mas isso faz parte da vida, olha que mágico. Não, tipo, é a vida, cara, sabe? Não lamenta nem comemora. Viva. O universo não se importa com você, né? Eu acho que é um meio
ponto bem ideal mesmo essa história, e bem difícil de ser alcançado, né? Eu não sei. Claro, eu já acho que eu já li histórias que tratam esse tema de forma parecida, mas acho que talvez não com tanta sutileza. Eu acho que é um meio termo muito bom entre esse pessimismo e positivismo, sabe? Sim. Não que ele seja neutro, né? Porque neutro é justamente o que você falou, o niilismo, sabe? Nada importa, então tanto faz, sabe? Sim. Não é tanto faz, sabe? Ao mesmo tempo que a história tenta vender, e eu realmente acho que ela tenta vender a mensagem de que a vida vale a pena, sabe? Pra mim, a história meio que parte do pressuposto de que a vida vale a pena viver, mas é mais sobre o como e o porquê, talvez, sabe? Não sei se eu tô vendo pra onde você tá indo. Eu também não sei muito bem. É algo que eu tô sentindo. É mais uma sensação, talvez, a história. Porque durante a minha leitura, eu senti bastante que a história queria passar a mensagem de que a vida vale a pena viver, sabe? Desde o segundo capítulo, eles estão na praia, e depois vale a pena se apaixonar, sabe? Vale a pena ter filho, vale a pena correr atrás de um sonho, sabe? Eu não sei se ele é tanto assim, vale a pena, porque essa coisa que você falou aí do vale a pena se apaixonar, tipo, o capítulo seguinte fode a sua vida se apaixonar, sabe? Talvez a palavra não seja vale a pena, talvez seja tipo, olha quantas opções a vida tem, sabe? Sim. E ficar parado não é a melhor opção. Mas mesmo assim, toda hora o Brás, ele tá... Em cada história ele melhora um aspecto da vida dele, né? Uhum. E mesmo toda vez que ele melhora, nunca é o bastante, né? Não parece ser, não é a solução, né? Uhum. O que acontece, ele tem mudanças, tem decisões, tem viradas na vida e coisas que ele tem que aceitar ou coisas que ele quer fazer e tenta fazer, mas nunca é a solução definitiva, né? Embora a história faça parecer que é a solução definitiva, né? Ela nunca é uma solução definitiva, nunca é a resposta final, nunca é só aquilo que faltava. Mesmo porque em cada história, a última página da história tá lá pra pegar você, né? Sim. Em cada pequeno capítulo, a última página tá lá pra mostrar que realmente não foi o bastante, sabe? Sim. E nunca vai ser. E eu acho que é nesse aspecto que ele acaba ganhando uma complexidade maior pra mim. Principalmente na forma como ele fecha os capítulos, né? Que é o grande twist desse quadrinho, né? Sim. Cara. Foi uma história de várias sensações. O que você achou desse personagem Brás no final? Eu acho interessante, né? O Brás, ele... Obviamente todo mundo adora citar que ele vem de Brás Cubas e tudo mais. Eu gosto de pensar que ele vem mais de Brasil do que de Brás Cubas. Faria até mais sentido, né? Mas ele tem relação, né? Brás Cubas, morte, tá tudo ali envolvido, né? Sim. Eu gosto como o Brás, ele, ao mesmo tempo que ele é complexo, né? Ele é um personagem que ele tem bastante profundidade na forma como ele é retratado, né? Não só ele, né? Todos os personagens ele tem alguma profundidade que a gente acaba vendo aqui ou ali, né? Porque o Brás é o foco, mas os outros personagens a gente sabe que tem alguma coisa aqui e ali. A gente meio que vê a profundidade dos outros personagens pelos olhos do Brás, né? Exatamente. Então você não tem o pensamento deles ali, mas você consegue ver que são, tipo, outras pessoas, mas assim como na vida real, você nunca consegue compreender, tipo, às vezes a verdadeira complexidade delas, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, os autores, eles dão, né, o trabalho de mostrar a complexidade nos detalhes desses personagens, né? E a gente percebe isso justamente por esses detalhes, porque são tipos de detalhes que você perceberia em pessoas reais e que, portanto, acabam sendo uma coisa que você fala assim, olha, realmente há uma personalidade ali. Sim, eu gostei muito da construção do pai, por exemplo, durante a história, achei que foi bem devagarzinho, bem aos poucos, e aí deu um grande tchan no final, sabe? Dava a impressão que ele ia seguir por um lado, ele segue por outro. E funciona, cara, funciona. Só pra falar um pouco mal agora, eu acho que eu não gosto como todo mundo fala, principalmente o Brás. O Brás principalmente fala poeticamente demais o tempo todo. Mas em recordatório, né? Em fala mesmo, ele não é tão poético. Ele é até meio monossilábico, né? Ele fala muito pouco durante a história, de fato, né? Mais pro final, talvez, ele converse mais de forma poética. Então, nos últimos capítulos tem a história que não tem ele, é contada pelo ponto de vista da mulher, né, no caso. Sim. Nossa, eu tava achando muito chato ele ali. Eu ficava feliz que a mulher gostava dele, mas tipo, ai, mano, fala de uma pessoa normal logo, caraca, você não tem que... É meio meloso, né? Puta que
Que saco, mano. Mas eu acho que ao mesmo tempo que existe um pouco dessa pegada meio poética, né? Tipo, as frases têm impacto e têm significado em alguns momentos específicos. Eu acho que de forma geral os diálogos eles são bem naturais, né? São conversas que dá pra imaginar ocorrendo, né? Não são aquelas falas de script. São falas de pessoas. Eu não sei se eu concordo tanto, não, pra ser honesto. Ótima história, tudo ok, sabe? Eu tô jogando ketchup na pintura aqui, sabe? Pra encontrar um erro. Mas eu achei que a maioria das conversas pra mim não soaram tão reais quanto poderiam ser. Eu gostaria que fosse um pouco mais, sabe? Pra mim, essa sensação de todo mundo fala bem demais o tempo todo foi um pouquinho desagradável pra mim. Não sei. Todo mundo é esperto demais, não sei. Sei lá, foi uma sensação que eu tive. Pode ser que eu acho que eu estou correto, mas pode ser que eu não esteja. Acho que você está exagerando. Também, né? Não sei. Mas pode ser porque tem muito desse recordatório e tal, né? Talvez esse acaba ele acaba mesclando. Por exemplo, no primeiro capítulo ele tem aquela conversa com o dono do bar lá. Eu acho que é um diálogo que representa bem aqui, ó. Vou ler um trechinho aqui, ó. Que ele chega e fala, ó, vai no grande evento? O garçom fala. Ele fala, como você sabe? Ele, a gente vestida como você vem no municipal, não pro meu bar. Ele, pois é. Então, você é o Genaro? O cara, não, todo mundo acha, mas Genaro é o nome do meu pai. E você fez uma homenagem pra ele? Ele fez uma homenagem pra si mesmo. Tá, ok. Tá um pouco... aquela que a gente falou em algum programa, numa leitura de e-mails, que alguém mandou um link pra gente, dos diálogos, dos níveis de realismo de um diálogo, né? Sim. Que 100% realista é um cocô. Né? Que a pessoa trava, a pessoa gagueja, a pessoa repete a mesma palavra 3 vezes antes de falar ela, e tem um i no meio, e tem essas coisas de fala que alonga. Essa fala não dá pra retranscrever 100%, né? Fica meio merda. Em algum nível você tem que não poetizar, né? Dá uma floreada. Pra ser lível o negócio, né? Eu acho que ele chega num nível ainda aceitável dessa floreada. Não atrapalha a leitura de forma alguma, sabe? Eu tô, tipo, procurando rachaduras aqui só. Só pra falar que tem. Só pra falar que tem. No meu caso, que eu acho que a minha rachadura que eu procuro achar aqui é que eu acho que os recordatórios, eles talvez sejam too much, sabe? Tem algumas partes que tem muito recordatório e que dava pra dar uma diminuída e tentar transcrever, aproveitar mais que a arte já explicava bastante coisa e deixar a arte falar. Poderia, mas, né? Já o americano é foda, né? Precisa de texto, então... Gente... Olha, cara, tem gente que não gosta de mangá, tá vindo escutar esse podcast. Vai achar que a gente é preconceituoso. Mas eu concordo. Tinha vários momentos que não precisava de balãozinho retangular ali, não, sabe? A arte, você falou, a arte falava bem, então podia deixar falar, é isso aí mesmo. Mas novamente, né, procurando pelo em ovo, porque overall, Day Tripper é muito bom mesmo. É muito bom. E de recordatório, aqueles que fechavam os capítulos, né? Ou mesmo aqueles que existiam alguns recordatórios que era dele escrevendo obituário pra alguém. Esse eu achava muito legal. Nossa, que era né? de uma poesia e de uma... Era um obituário que eu gostaria de ler, sabe? Nossa, a história dele escrevendo os obituários pro pessoal do acidente da TAM, eu achei de uma complexidade, porque eu nunca, pensei na pessoa que escreve o obituário, sabe? Sim. Alguém escreve o obituário e, isso facilita, sabe? Ameniza a vida de alguém em algum nível. Sim. Eu achei que eles deram uma profundidade muito grande pra essa profissão que eu, nunca nem parei pra pensar que existiu, sabe? O próprio chefe, né, dele, né, o editor do jornal, ele dá uma explicação, né? Olha, as pessoas precisam disso, cara. As pessoas precisam disso pra poder let it go, sabe? Ele parecia até um pouco herói naquela hora, né? Sim. Foi vários momentos muito bons, né? Os obituários sempre muito bem escritos, também gosto. Cara, overall, achei muito bom mesmo. Muito bom. Vamos então discutir agora, a partir de agora, com spoilers. A gente não precisa nem falar se a gente recomendou ou não, ficou claro com esse programa até aqui. Quem não leu, por favor, vá atrás, compra,
deve ter disponível ainda nas lojas por aí. Compra qualquer edição que quiser, pode comprar capa dura sem vergonha, sem medo, porque vai valer a pena ter na coleção, porque é uma história muito boa. Vale a pena ter na coleção e tem uma lombada muito bonita pra ter na prateleira. Deixa eu ver. É uma lombada bonita mesmo. É bonitinho. Então, mas vamos lá. Spoilers, né? O que a gente tá segurando sobre as muitas mortes do Braz. Mas é mais difícil de falar sem spoiler dessa história do que eu pensei inicialmente. Pois é. A primeira coisa que eu penso quando eu vejo essa estrutura, né, de cada capítulo ser um momento da vida dele e ser um momento em que ele pode morrer, né? Sim. Eu vi uma frase uma vez que eu acho uma frase muito poética e diz bastante sobre a vida. Eu não sei quem é o autor, eu nem lembro quem falou e nem sei como que é exatamente a frase, mas ela é mais ou menos assim. Existem 10 decisões que decidem sua vida. Você vai ter ciência de 5 delas. Que é mais ou menos isso. Vão ter vários momentos definidores do que vai acontecer na sua vida e que você vai ter que tomar alguma decisão. E de vez em quando vai ser uma decisão consciente, né? Que você toma uma decisão arbitrária, sabendo que isso ia mudar a sua vida, e a maioria das vezes não, sabe? A vida, você toma a decisão porque ela surge e você tem que tomar essa decisão, mas ela vai mudar a sua vida. O cara ele ter ido atrás do Jorge lá, quando o Jorge tava louco, tipo, é uma decisão que ele tomou e que pode ter mudado a vida dele, né? Assim como provavelmente em outra realidade ou linha temporal que seja, que a gente provavelmente vai discutir, que ele não morreu, é que ele talvez não tomou a decisão de ir lá, sabe? E isso mudou a vida dele, sabe? São decisões que mudam a vida da pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que durante eu não pensei tanto, mas no final ele com certeza deu a dica de que escolhas é uma grande temática, né, dessa história aqui. Sem escolhas, dúvida. Né? Ele começa com essa ideia de que você é um... Eu até achei que, a primeira vez que eu li, que ele ia seguir meio que por esse caminho de você é um fruto dos seus pais e do que você foi construído. Mas não, né? É o oposto disso. É o oposto, mas essa própria discussão já diz sobre escolhas, né? Tipo, o Braz, ele queria ser escritor, provavelmente por causa do pai, sabe? É uma escolha que ele tomou, mas obviamente ele não tomou consciente essa decisão. Assim como o Genaro, que é o dono do bar do Genaro, que é o filho do Genaro, na verdade, que chama Policarpo, e que mantém o nome Genaro, porque tipo, veio, é uma decisão que ele teve que tomar de manter esse nome. Policarpo Cláudio Honor. Cláudio Honor. E é isso, né? Tipo, você até tá atrelado às suas raízes e pode ditar um pouco sobre a sua vida, mas não dita tudo. Né? É uma das 10 decisões que vão mudar a sua vida, essa. Sim, e até em cima desse aspecto meio genético aí, né? Tipo, se você é um produto dos seus pais ou não. Até em cima disso ele trabalha esse negócio de escolha, sabe? Porque talvez não foi consciente, mas depois acabou sendo uma escolha consciente, sabe? Pra ele, né? Sim. Ele escolheu não só ser o produto do pai dele, mas como escolheu muito mais pro final, né? Não levar isso como algo negativo pra vida, né? Então... É até interessante que ele tem essa construção no começo que parece que vai trabalhar o pai como uma figura meio antagonista dele, né? Uma coisa que, tipo, ele meio que repudia. Mas na verdade ele tinha um relacionamento bom com o pai e ele admirava o pai. E o pai era uma pessoa boa, sabe? Ele deixava o filho na sombra, mas não era porque o pai era cuzão e algo do tipo. Não, aconteceu. Ele só era um escritor também, era uma pessoa também, né? Exatamente. Bom. Com as suas falhas, obviamente, né? Ele teve uma sim. filha fora do casamento. E também durante a história eu tive a impressão que talvez ele fosse um pouco frio também com o filho. É porque ele parecia ser meio daqueles artistas que fica fumando e olhando o horizonte, sabe? Pois é, então... Mas não é por maldade com o filho, não. Sabe? É porque a pessoa é uma pessoa mais reservada. Então, por isso que eu achei que talvez, no final, soou um pouco forçado pra mim a carta, sabe? Tipo, agora o seu filho vai ser tudo pra vida dele. Mas durante a história, tipo, ele não... O pouco que construiu do pai, não foi... Né? Sabe? Até porque tem uma irmã que o pai foda-se pra irmã, né? Tipo, tem a irmã, meia-irmã, mas ele tem uma irmã também, que apareceu quando ele era criança e nunca mais a gente viu ela na história. Pois é. A irmã, né? Aliás,
Que pena, né? A irmã parecia ser uma personagem interessante do pouco que eu vi dela, né? Era mais velha ali, adolescente e tal. Mas acho que, não sei, talvez tenha a ver com a mensagem, talvez, de efemeridade da vida, né? O cara talvez nunca falou muito bem com a irmã dele, e aí passou a vida e não tinha nenhuma recordação mesmo pra ter, né? Pode só ser. teve a recordação da infância. Ou só não queriam trabalhar isso, né? Os autores Ou só optaram não queriam por não... trabalhar. Pode ser, porque não tem mensagem nenhuma também, pode ser. Pode ser. O que você acha dessa ideia dele morrer em todas as decisões e qual que é mais ou menos a estrutura narrativa que leva os autores a trabalharem dessa forma e o que isso pode representar ou não, na sua opinião? Sem dúvida, esse é o grande tchan da história, né? Ele morrer no final de cada capítulo. E é o que torna a história especial, sabe? Porque tirando isso, é a vida de um cara só, sabe? Uma vida de um cara contada fora de ordem. Pois é. Toda vez que ele morre, primeiro que você falou, né? Que sempre cria uma incerteza pra história, né? Pra onde é que ela tá indo. Você nunca sabe pra onde é que a história tá indo no começo, porque você sabe que vai terminar. Depois do segundo você tem uma dúvida se o terceiro vai fechar em morte, mas depois do terceiro certeza, tá ok. Toda história agora vai terminar em morte, sabe? Sim. E aí você fica... O que será que ele tá querendo contar? Porque como você sabe que termina em morte, quer dizer que são meio que histórias fechadas, sabe? E aí você tenta ficar procurando bastante significado em cada capítulo, em cada coisa que ele quer contar ali. Sim. Podia ter nada na história, mas só de ter essa estrutura, é uma estrutura que, tipo, impulsiona o leitor a ficar procurando por mensagem, significado, metáfora, sabe? Sim. Eu gostei muito. E é até meio metalinguístico, né? Uma história sobre a vida que cada capítulo termina com uma morte, sabe? E é metalinguístico e ao mesmo tempo funciona, porque a morte no final de cada capítulo não é barata, né? Os caras não estão colocando a morte ali só porque, ok, tem que terminar o capítulo em morte, né? Algumas parece que sim, né? Tipo, a história dele criança poderia ter sido terminado sem, sabe? Não faria muita diferença. Na verdade, a história dele criança foi meio encheção de linguiça, né? Ela não acrescentou tanto em termos de conhecimento pro futuro ou desenvolvimento de personagem que se tornou tão primordial pra história. Eu acho que talvez esse tenha sido o único capítulo que eu falei, não entendi o que ele tá fazendo aqui. Acho que ele tentou trabalhar um pouquinho com sentimentos de nostalgia, sabe? Sim. Porque pra mim não funciona porque eu não tenho a meia idade do Brás. Eu nunca tive sítio e esse tipo de coisa. Brás era muito rico, diga-se de passagem, né? Ele era tinha grana. Tinha onde gastar pra fazer memória, né? Quem fica viajando, quem tipo tira um mês pra viajar não é pobre. Quando você é universitário, como ele e o Jorge eram, e tiraram um mês pra viajar, você pode fazer mochilão à vontade, mas vai dinheiro. Claro. Pode tentar não gastar, mas você vai gastar, tem que ter dinheiro, então ele tinha uma família abastada ali. Casa grande e tudo mais. Casa grande pra caralho lá, mano. Puta que pariu. Ele tinha grana. Mas enfim, acho que nessa história de quando ele era pequeno, eles queriam trabalhar com a nostalgia. Eu também não gostei da história em geral, mas eu gostei do final, da morte. Porque, tipo, é uma criança morrendo, sabe? Tem um peso maior. E a mãe chorando lá, dando a notícia pra irmã dele. Eu acho que trabalhou, em um certo aspecto, foi a história que melhor trabalhou essa efemeridade da vida, sabe? Que está contando, tipo, meio que um flashback do cara e no flashback ele morre, sabe? Talvez. É porque a gente já teve um flashback que ele morria antes, né? Que foi o segundo capítulo, justamente. E o terceiro capítulo. Eu acho que, assim, em termos de sequência e de trazer algo novo, praticamente todos tiveram isso, com exceção desse. Todos eles trouxeram alguma coisa, sabe? Tipo, seja informação nova, como o fato de ele estar casado com uma mulher diferente, como o fato de ele ter um filho, como o fato dele ter virado escritor, de fato, como ele ter ficado rico e ido atrás do Jorge. Tudo teve algum porquê, menos a história dele criança. Ok. Eu não achei tão desnecessário assim. Eu não tô falando que é necessariamente ruim. Só tô dizendo que se não tivesse, não faria diferença. Entendi. E que nem acrescenta tanto, assim. É uma história bacaninha, mas não acrescenta tanto. Enfim. Já até esqueci do que eu tava falando. É sobre esse aspecto da morte fechar cada capítulo, né? Sim. Então, talvez tirando, no caso, a história dele garoto, eu acho que em quase todas a morte é sempre muito significativa, sabe? Eu gosto muito do capítulo em que o pai dele morre, ele tem um filho, e aí ele vai na casa buscar e ele tem um ataque de coração, sabe? Sim. Porque
é meio que um mega ciclo ali, sabe? Eu achei muito, muito bom. Foi a primeira morte que eu achei, nossa, que bem bolado. E retoma a temática da primeira história, dele ficando novamente à sombra do pai, né? Morrendo no mesmo dia do pai. No mesmo dia que o pai morreu. É interessante como ele brinca bastante com essa efemeridade que quando você morre, tudo o que a sua vida tá meio que resumida naquela época que você morreu, sabe? Porque todos os recordatórios, todos os obituários falavam daquele momento, né? Daquela realidade mais próxima do momento da morte, né? Daquele capítulo na história, no caso. Basicamente, daquele capítulo, né? Engraçado isso. Bem legal, acho que talvez eu não tenha nem tanto pensado por esse lado, assim. O que você encara como a realidade? Ou você acha que nada é realidade em todas as histórias do Day Tripper? Tipo, em que momento ele morreu, ou nunca ele morreu, ou ele é realmente apenas uma história? Sabe, tipo, abstrato, assim. Meio abstrato e loucona. Eu acho que ele morreu de verdade no primeiro capítulo. E aí, a partir dali, porque logo em seguida do primeiro capítulo aparece lá a Iemanjá, né? Sim. Pra falar que tudo que tem lá no mar são as escolhas dele, né? Todos os sonhos, tudo que ele poderia fazer. Só que ele tá morto. Então, agora que ele tá morto, ele meio que vai dando back no save, sabe? Apaga o save e tenta de novo. Sei. E vendo que outros caminhos a vida dele poderia ter tomado. Então, a realidade do primeiro capítulo é uma realidade que não bate nem um pouco com a realidade mais contínua das outras histórias, sabe? Porque, é claro, tem algumas pequenas diferenças aqui e ali, mas o restante das histórias é muito... Em vez da morte aconteceu isso, sabe? Sim. E aí continua. Sim. Entendi. Ele não morreu aqui. E aí aconteceu isso. Isso. Só que a primeira não bate com essa linha temporal, porque aqui ele tem, tipo, 32 anos e, tipo, o pai já morreu e... O pai não morreu ainda, não. Não, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo o pai não morreu, não. O pai não morreu? Não, ele tá indo pra indicação da Academia Brasileira de Letras do pai. Ah, tá. Bom, talvez esteja errado, então. Mas eu acho que ele tá muito derrotado. Talvez o cachorro, porque... talvez o cachorro, porque eles... Não pegaram o cachorro só depois que tiveram um filho? Não, ele tinha um cachorro que acompanhou ele em boa parte da vida, como a gente vê em vários capítulos. E aí no capítulo que é do ponto de vista da mulher dele, fica claro que ele tá falando que o cachorro morreu com ela no telefone, que ele ia pegar um outro. Aí ela falou, quando você voltar a gente conversa. Entendi. E aí ele nunca voltou, eles acabaram pegando outro, mas já tinha um cachorro antes e aí pegaram outro, é isso. Bom, então talvez não bate tanto com a minha teoria. Mas eu acho que, se for pensar algo, é mais dessa linha. A primeira morte é o primeiro capítulo, e aí segue, tipo, outros caminhos que a vida dele poderia ter tomado, sabe? Eu consigo, na minha mente, tipo, todas as histórias acontecem ao mesmo tempo e são igualmente possíveis. Não consigo ver uma como a principal, por assim dizer. Acho que todas estão certas, todas estão erradas. Com exceção do sonho, né? O sonho é aquela loucura, que é aquele capítulo de sonho que mistura tudo. Cara, eu tô imaginando teorias, mas o que a história quer que a gente conclua é isso, né? Que, tipo, são todas igualmente válidas, né? Sim. São todos caminhos que a vida dele poderia ter tomado. O que é triste, porque eu não queria ver esse fim trágico do Jorge. O Jorge era um cara bacana, e ele deu uma pirada no fim da vida. Caraca, né? Porque eu fiquei triste que a gente nunca mais ia ver o Jorge também, quando eu vi que ele não ia voltar, né? Olha aí, só pra você ver então, né, o ponto de realidade que a história chega, né? Porque o personagem morreu e foi bem impactante pra gente, né? Sim. Olha aí, o personagem morreu numa história que as pessoas meio que ressuscitam o tempo todo, né? Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? Se ele morreu ou se ele só sumiu. Porque no caso ele não foi até lá, né? Em uma realidade ele morreu. Os dois morreram, aliás. Sim. Meio triste, né? Porque ele ficou loucaço, né? Ele matou porque tá daqueles louco biruta mesmo, não é? Eu acho que ele teria morrido, né? O cara não ia sobreviver daquele jeito, não. Em algum ponto ali do futuro ele morreu e a gente não viu. Eu também. Foi um ótimo capítulo, né? Esse aí da morte dele, né? Um dos melhores pra mim.
E aí, realmente, aí termina com um capítulo do sonho, né? Uhum. Tem alguma coisa que você quer falar desse final? Não sei, acho que não. Não necessariamente. Não especificamente, né? Ele é um capítulo como os outros. Essa questão do que? Da carta ou do sonho que é anterior à vida dele de velho? Os dois, o sonho anterior. O sonho anterior é uma história que é tipo, vamos misturar todas essas linhas temporais numa realidade em que ele junta os aspectos, todos os aspectos da vida que lhe agradam ou não. Mais pela brincadeira do que por qualquer outra coisa. Sim, sim. Ele acaba destoando por conta disso. E o último capítulo, ele é o último capítulo, né? Tipo, ele é uma vida normal daquela idade, igual os outros capítulos que vieram antes. Né? Não tem uma conclusão muito mais específica. Exceto que ele tá velho e que depois daquilo, aquela realmente é a última morte possível dele. Naquele ponto é onde ele morreria e não voltaria mais. Porque essa é a última morte dele. Apesar dele não ter morrido. E aí no capítulo seguinte começa com o nascimento dele, né? Capítulo seguinte? Não, você tá falando do sonho já. Ainda. Eu já tô falando do capítulo que ele tá velho mesmo, que é logo depois desse do nascimento. É que assim, tem o capítulo do sonho que termina com ele verdade, escrevendo. Você tem razão. E aí depois é tipo um flashback dele nascendo e pula pra ele fazendo uma... Sei lá como que chama. Como que chama? Ressonância magnética. Magnética. Tomografia, né? Tomografia, alguma coisa assim. Que ele tava eu tô confundindo aqui mesmo, E aí ele decide, chega dessa porra aí, não quero mais me tratar, não. Não, E aí você vê que nessa realidade ele teve aquele tumor que matou ele no capítulo da mulher, mas ele se recuperou dele, né? Fica meio nas entrelinhas isso, sabe? Tipo, sim. Eu não vou fazer esse tratamento de novo. Eu não precisa falar, quando eu tive câncer há 30 anos atrás e eu precisei fazer um tratamento, eu fiquei muito mal, sabe? Não precisou disso. Justamente essa sutileza que também é uma das características que tornam o Day Tripper tão agradável, né? Essa sutileza de não precisar jogar na nossa cara e confiar que a gente vai perceber essas entrelinhas. Sim. Tanto que até no final eu fiquei com vontade de saber mais do personagem, sabe? O personagem do filho, por exemplo, ele apareceu lá meio gordinho, seguiu carreira de informática. Pois é, né? Tem cara de quem seguiu carreira de informática. Eu queria saber mais que vem assim cruzando naquela bolsa que você usa de lado, assim. E óculos e gordinho, certeza que é carreira de informática. Programador, né? Programador. Eu fiquei com curiosidade de saber de fato o que ele fez da vida, sabe? Que fim levou? A personagem também acabou ficando bem carismática, né? Da esposa dele. Sim. Eu gostei de forma geral. Sim. É exatamente a mesma conclusão que a gente teve sem spoilers, é a conclusão pra mim com spoilers. Day Tripper é muito bom. É muito bom. Não gostei muito da carta, né? Só pra falar de novo. Talvez não precisava nem desse último capítulo. Eu ficaria feliz terminando com o capítulo do sonho. Eu acho que talvez invertesse a ordem, não sei. Porque esse capítulo dele velho... né? É estranho ir pro sonho e depois ir pra ele velho. Podia ter... porque talvez se terminasse no sonho ia parecer muito holística a história, sei lá. E eles não quiseram, tipo, muito esotérico. E aí eles resolveram evitar isso, não sei. Que eu achei muito forçadinho esse final aí, muito poético demais, feliz demais. Sabe, é muito how convenient, né? Que eu tenho uma carta falando sobre aceitar a vida. Quando eu tô velho, eu recebo uma carta do meu pai falando exatamente isso. Não, e a história toda é sobre, tipo, a dificuldade de se viver a vida, e aí ele termina feliz demais? Eu não vejo o problema dele terminar feliz demais, né? O problema do pai ter falado exatamente isso na carta é um pouco piegas, talvez. Pra mim ele terminou feliz demais, sim. Eu acho que ele poderia ter sido, por exemplo, no sonho ele foi bem mais sutil, porque ele tá velho e ele tá com um sorriso, sabe? Sim. E aí ele escreve com uma boa vontade o obituário dele mesmo, né? Sim. Eu gostei bastante dessa sutileza, mas aí depois ele meio que esfrega na cara. Olha como eu sou sutil, gente. Acho que se tivesse invertido a ordem já tinha resolvido bastante coisa. Invertido a ordem do final. Talvez. Só pra terminar com o obituário dele. Teria sido bem mais interessante, né? Eu acho. Pois é. O obituário que ele próprio escreveu pra ele mesmo. Ok. Só pra dizer que não é um 10 de 10. Tem muita gente que essa obra perfeita não é. É muito, 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 muito boa. Eu gosto muito de Day Tripper, mas só não quero falar que é perfeito. Não, nada é perfeito nessa vida, não é mesmo? Não, nada mesmo. Judeu, então pra fazer só aquele follow-up que a gente gosta de fazer, né? De
terminou de ler Day Tripper, que tipo de coisa que você pode ir atrás, a gente fez isso para as outras mídias e para os outros programas. Eu sugiro que quem quiser dê uma olhada no Dois Irmãos dos próprios Gêmeos, que é o quadrinho mais recente que eles lançaram. É baseado num livro, conta a história de dois irmãos gêmeos, filhos de libaneses, que tem uma cisão quando crianças, e um deles é mandado para estudar no Líbano e o outro fica lá no Amazonas, que é onde se passa a história. E aí, muitos anos depois, o que foi pro Líbano volta, e aí conta a história do reencontro desses irmãos e como isso vai impactar a família e mudar a vida deles dali pra frente e tudo mais. Conta a história de vários personagens ali, né, dos dois irmãos, da família, da mãe, do pai, da irmã. Acaba abordando bastante gente ali. Eu acho que é uma pegada bem interessante. Nesse caso, uma história contínua mesmo, né, do começo pra frente. Não tem toda essa experimentação holística de Day Tripper, mas eu acho bom, eu acho bem interessante, assim. Não é tão bom quanto Day Tripper, mas eu achei bom o suficiente, sabe? Pra quem gostou de Day Tripper, eu acho que eu falaria, não é um quadrinho, né? Eu gostaria de recomendar algo nacional, mas acho que eu não manjo tanto. Vão ver o filme Once. Não tem uma relação tão direta, talvez, né? Once fala sobre a vida e sobre a dificuldade de se alcançar sonhos, né? The Tripper não é tanto sobre a dificuldade de alcançar sonhos, né? Mas sobre a dificuldade de seguir com a vida, né? É sobre a vida, na verdade, né? Sobre a vida em geral, né? É bem amplo, nossa, essa história mesmo. Mas mencionou-se o termo post-coming of age aqui agora, nesse podcast, né? Foi um termo que você usou também no podcast de Once, que a gente fez. Eu acho que quem gostou de Day Tripper tem grandes chances de gostar de Once também, eu diria, viu? Eu acho que combina sim. Maravilha, cara. Bom, beleza. Encerra o programa, né? Você como um bom host. Pra encerrar, então, estamos encerrando. Porque tem um encerramento, né? Nessa história. Alguma mensagem final que você quer deixar sobre o que você achou de Day Trippers? Não, já falei tudo que eu tinha pra falar. Eu também, acho que a gente falou demais. Sobe uma música então aí, cara. Beleza. Falou então. Falou. Eleja-se coração em busca da beleza.